acho que há uma diferença bastante clara entre a ditadura militar dos anos 64 e 85 e aquilo que o bolsonarismo representa. Se você pegar os militares, eram militares, eram ditadores extremamente autoritários, tiranos, que mataram, torturaram e que não tinham nenhum respeito pela democracia. Tudo isso está cansado de se ver. Outra coisa que é exatamente aqui, tá vendo? O Chesquiat é um outro artista, sabe? É um mosaico cultural de artistas que participaram desse momento civilizacional do Brasil, que era um momento em que ele construiu uma cultura realmente universal, realmente capaz de inserir o Brasil dentro de um diálogo sobre a arte moderna, etc., etc., que os modernistas não tinham ainda. Né? Semana de Arte, etc., era um movimento local. Agora não, aqui no Brasil, sabe, a bossa nova era cantada pelo, sei lá, entendeu? Pelo Frank Sinatra. É um momento em que o Brasil se insere de uma maneira muito positiva no cenário internacional, que não era de uma maneira colonial, era de uma maneira de dar uma inserção positiva, vital do artista plástica da Mariana Peretti, né? E aqui ele de pé, né? As imagens da destruição são dramáticas, né? Então, exatamente. Eu não sei se vocês têm aí o Atos Bulcão, sabe? O muro escultórico que está no Congresso foi destruído, foi muito danificado, né? É uma coisa enorme, de 10 metros. O Atos Bulcão era uma figura muito importante, porque o Atos Bulcão ele trabalhou lado a lado com o Niemeyer. Desde 57, o Atos Bulcão e o Niemeyer eram completamente eram colaboradores. Então, essa construção, por exemplo, do Atos Bulcão é Sérgio Rodrigues, é outra figura. Tudo, e aí esse é o relógio, desculpa, relógio, né? Não sincronizado, esse é o relógio que foi declarado irrestaurável agora também, né? Então, mas ele aparentemente é irrestaurável mesmo, mas existe agora uma fundação aí, está se cogitando aí uma fundação que se ofereceu francesa francesa ou suíça, não me lembro bem, para tentar pelo menos restaurar, porque veja, esse relógio, o Conde, é um relógio do século XVII, certo? Que pertenceu. É um relógio que é resultado também de uma cultura, um momento muito específico da cultura francesa. Por quê? Porque ele foi desenhado pelo Boulet, que era a figura, era o ebeniste, né? O marceneiro, vamos dizer assim, do Luís XIV, né? Do Luís XIV. Então era uma figura fundamental, em suma, que era considerado l'ébéniste du roi, né? Ou seja, o marceneiro do rei, e foi ele que fez o desenho. Ele foi o maior ebanista, né? Podemos falar em português, do século XVII. Foi ele que pela primeira vez introduziu o bronze dourado como uma incrustação na madeira. É uma figura, você vai em qualquer museu do mundo, ele é uma das figuras mais importantes. E ele trabalha junto com o Balthazar Martineau, que era o fabricante de relógio, também o relojoeiro do rei. Né? E esse relógio que vocês estão vendo aí é um relógio, só tem dois, ou podemos dizer talvez só tinha dois, né? Só tinham dois. Um deles era esse e o outro que está em Versailles, né? Mas o de Versailles é metade do tamanho, né? Metade do tamanho. Então, é uma coisa que você fala, sabe? Muita gente tem dito, Luiz Marcos, desculpa te interromper, que assim é imprecificável, né? O prejuízo assim não dá nem para colocar em número. Não há dúvida nenhuma, né? Quer dizer, se tu quiser dar valores comerciais para algumas coisas, você pode dar, né? Não há dúvida, mas o que vale o de Cavalcante, o que vale, né? Sei lá, o Krasberg, o George, etc. Mas eu acho que no caso, por exemplo, da Sônia Ebling também, né? Aí já é uma outra geração, né? Mas a perda, por exemplo, do relógio do Martineau é uma coisa que não é insubstituível, entende? Quer dizer, não, você pode ser o Elon Musk, você não compra esse relógio, entendeu? Porque não tem, você entende? Porque não tem. É alguma coisa que é o testemunho de uma época, entende? E isso é um testemunho, sabe, maravilhoso. É um relógio
é de uma beleza, de uma complexidade, etc., extraordinária. Luiz Então é Marques, isso, eles estão pensando... esse relógio é tão mais importante, só te dizer mais esse elemento, que acho que saiu nos jornais, esse relógio foi trazido pelo Dom João VI para o Brasil. Quer dizer, ele é quase que uma espécie de, sabe, de elo de ligação entre a tradição europeia, monárquica europeia. O Dom João VI veio para cá por quê? Por causa do Napoleão e, portanto, da crise da monarquia europeia. E chega aqui no Brasil, o Dom João VI, quando volta, deixa o relógio aqui, e esse relógio passou, entendeu? É a história do Brasil desde a época da colônia até 2023. Né? Então, isso como é que substitui isso? Como é que você avalia isso? Né? É um ataque à identidade da história brasileira.